o que começou a acontecer? O Hunter Biden começou a ter relações para tráfico de influência com pessoas do alto escalão do governo russo, tá? E a pergunta que eu deixo aqui no ar, porque eu não tenho a resposta comprovada para dar para vocês, mas conhecendo o modus operandi de Vladimir Putin dentro da Rússia, seria possível que pessoas ligadas ao alto escalão político de Moscou, e aqui no caso nós estamos falando do entorno do ex-prefeito de Moscou, tá? E era um aliado muito próximo do Vladimir Putin. Essas pessoas fariam negócios com o filho do vice-presidente americano sem que de alguma forma a FSB e o próprio Vladimir Putin não soubesse? Interrogação. A gente vai falar um pouquinho aí de política norte-americana. O que aconteceu? O senhor Joe Biden, ele deu clemência ao seu filho, Hunter Biden, coisa que ele havia prometido que não faria. Mas o problema não é esse em si. É um problema esse, mas tem um problema maior, que é outros grupos ligados a Joe Biden e ao Partido das Sombras, que está aqui, né? Livro que eu escrevi com meu amigo Ivan Kleber, estão já pedindo uma clemência preventiva para Joe Biden, porque estão preocupados com o gabinete que Donald Trump está montando e que essas pessoas poderiam ser presas. Dentre elas, né, o meu próprio amigo Ivan Kleber noticiou ontem, se eu não estou enganado, Anthony Fauci seria um dos pedidos para que ele não sofresse nenhuma pena, nenhum processo, não respondesse por possíveis crimes que ele tenha cometido. Esse mesmo, Anthony Fauci, aquele, né, da pandemia. Vamos entender isso. Vou trazer aqui a matéria do portal Político para vocês. Grupo de clemência. Vamos lá, deixa eu só. Aqui. Grupo de clemência usam perdão de Hunter Biden para pressionar Biden. Os democratas estão aumentando a pressão sobre o presidente Joe Biden para conceder clemência a outros americanos. E eles não têm medo de aproveitar o perdão de Hunter Biden para transmitir sua mensagem. Defensores da justiça criminal e legisladores democratas se espalharam pelas ondas de rádio e divulgaram uma enxurrada de declarações nesta semana, pedindo ao presidente que use seu poder de clemência para conceder alívios aos presos no corredor da morte e outros infratores não violentos antes de deixar o cargo em janeiro. E aqui um ponto interessante, pessoal, que o rádio nos Estados Unidos é uma mídia que possui muita força, mais do que no Brasil, para vocês terem uma ideia. E um ponto interessante que um homem, nos últimos 4 anos, comprou diversas estações de rádio, inclusive uma grande rede que tinha mais de 100 estações de rádio no seu pool, e estão todas agora na mão dele. Vamos lá, eu vou dar aqui 20 segundos para vocês, vamos ver se vocês adivinham quem foi esse homem que comprou aí centenas de estações de rádio que agora estão sendo utilizadas para pressionar Joe Biden a dar clemência para diversas pessoas que atuaram defendendo interesses desse homem. Tá aí, ó. Pessoal, Valdemar. Pois é. O pessoal tá assistindo o PH Vox, né? Olha aí, faz tempo que eu não colocava ele aqui, né? O nosso querido amigo Valdemar, George Soros, né? Valdeco. Pois é, assim, é só um detalhe ter sido através do rádio, né, que isso está acontecendo. Interessante, né, meus amigos? Mas tudo não passa de teoria da conspiração, não é verdade? Deixa eu tomar aqui as minhas lágrimas da teoria da conspiração. Outros estão pressionando o presidente a emitir perdões preventivos para aqueles que Donald Trump e seus aliados se referiram como inimigos políticos. Alguns até sugeriram um perdão para o presidente eleito como forma de diminuir a temperatura política. Ou seja, Donald Trump ele está respondendo a diversos processos persecutórios que foram cometidos contra ele nos últimos 4 anos para tentar, né, tirá-lo das eleições. Aí agora, para tentar equilibrar as coisas, né, não, vamos estabelecer aqui o Estado democrático de direito, vamos fazer o seguinte, vamos dar clemência. Biden, faça esse gesto, dê clemência para Donald Trump. Assim ele não vai poder reclamar de você ter dado para Hunter Biden e os outros, né?
Mas calma que a gente vai falar de Hunter Biden. O senso de urgência em todo o movimento de justiça criminal se intensificou nos dias desde que Biden fez um movimento de divisão partidária para inocentar seu filho da condenação por arma e confissão de culpa em caso fiscal. Aqui tudo bem. Agora aqui que está o pulo do gato. Ó. Ou por ter cometido qualquer outro crime ou ofensa contra os Estados Unidos ao longo de um período de 10 anos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, meus amigos. E os democratas estão usando o momento para reforçar sua pressão para que o presidente use o seu poder de perdão, estabelecendo uma das campanhas de pressão final do partido sobre a Casa Branca, no que pode culminar em um dos últimos movimentos significativos de Biden no Salão Oval. Olha só, ok, Joe Biden foi lá, deu essa clemência para o Hunter Biden. Mas nós estamos acompanhando aqui, eu trouxe isso para vocês lá dos Estados Unidos, entre outras coisas, que o Biden ele não está muito feliz com o Partido Democrata e não está fazendo tanta questão de cooperar em vários assuntos com eles. Né? E isso tem levado o Partido Democrata a ficar em algumas situações meio complexas no meio de todo esse imbróglio, né? Esse rancor do Joe Biden. Será que o Joe Biden vai atender esse pedido do partido e vai processar essas clemências, ou ele só vai salvar a vida do filho mesmo? Essa é a primeira pergunta. Biden tem ainda aí mais 44 dias na presidência. Inclusive, pessoal, hoje, de fato, tá? Até uma nota importante. Hoje, dia 6 de dezembro, é a data. Será hoje? Acho que vai ser hoje. Se eu não estou enganado, é hoje. O dia que Donald Trump será eleito presidente de fato. Porque as eleições que ocorreram no dia 5 de novembro, elas são as eleições dentro dos estados. E hoje é o dia que os estados enviam seus delegados até o Congresso americano e aí eles apresentam os votos de cada estado lá no Congresso. E a partir disso, Donald Trump é eleito no colégio eleitoral. Então hoje seria, 6 de dezembro, a data da eleição do colégio eleitoral, né? A eleição de facto, né? do Donald Trump como presidente. Agora, levando isso em consideração, o que eu queria aqui chamar a atenção de vocês? Ele coloca, né, o ponto de que o Biden, filho, ele foi perdoado por confissão de culpa e por sonegar imposto. Ok, ele fez uma confissão de culpa aqui porque estava com arma de fogo e ele estava usando ele comprou essa arma de fogo enquanto estava viciado em metanfetamina e ele mentiu no documento que ele preencheu quando ele foi adquirir a arma. Ele falou ali que não usava uso de drogas e substâncias ilícitas e ele estava fazendo esse uso. A questão do caso fiscal, não estava pagando imposto. Ok, você vai ver assim, o delito da arma de fogo é preocupante, ainda mais por ser filho do presidente, dever imposto não nos Estados Unidos é um crime muito grave, mas não é nada que atente contra a nação de maneira geral. Agora, a jabuticaba vem aqui, ó, bem como quaisquer outras ofensas contra os Estados Unidos que ele cometeu ou pode ter cometido. E aí nós chegamos no Laptop from Hell, né? O notebook do inferno, que foi o grande tema que envolveu as eleições americanas de 2020. E esse tema, ele foi escanteado pela mídia, foi tratado como teoria da conspiração, o caso não foi investigado de fato, e agora as portas dos crimes que estão ali, principalmente nas trocas de mensagens e nas trocas de e-mail que Hunter Biden cometeu, Donald Trump promete investigar. E isso poderia ser uma reviravolta cataclísmica. Por quê, pessoal? Eu quero relembrar aqui algumas coisas. Existem diversas desinformações envolvendo a guerra da Ucrânia. Aliás, deixa eu até perguntar para vocês, que essa daqui vai ser uma intervenção um pouquinho mais longa. Vocês querem que eu adentre nesse ponto ou siga aqui para a próxima pauta? Interrogação. Coloquem aí no chat para eu saber. Ah, tá aqui. O Aurélio está me ajudando. Esse ano, né, vai ser dia 17, o dia que os delegados vão. Perfeito. Muito obrigado, Aurélio. Na anterior foi no dia 6 de dezembro. Valeu, meu caro. Então tá, vamos lá. Vocês querem que eu adentre nesse ponto? Adentrarei. É dentro. Como diz a galera do Twitter, é dentro. Tô com uma sede hoje que tá difícil. Existe muita desinformação
no que tange a questão da Ucrânia. Mas existe muita coisa que tem cunho de verdade, mas é mal instrumentalizado. Alguns de vocês vão ouvir algumas coisas que eu já falei aqui, alguns pontos podem ser repetitivos, mas é importante para o contexto como um todo. A Ucrânia, ela foi utilizada como um playground, tá, para corrupção e para interesses escusos de pessoas ligadas a empresas e administração americana? Foi, tá? Isso não é mentira, tá, pessoal? Isso é um fato. Agora, quem foi o principal ator que ganhou em cima disso? Dois homens. Primeiro, Joe Biden. Segundo, George Soros. Tá? E quem era o grande apoiador dessas ações? O presidente da Ucrânia? Sim, o presidente da Ucrânia. Só que a narrativa que nós sempre ouvimos, as pessoas, depois de quase 3 anos de guerra, repetem a mesma coisa. Agora, qual o presidente da Ucrânia? Volodymyr Zelensky? Não, não foi o Volodymyr Zelensky. Né? Quem foi? Foi o Petro Poroshenko. Tá? E o que acontece? Os interesses envolvendo o George Soros começaram a ganhar força dentro da Ucrânia depois da eleição do Poroshenko. E quando o Poroshenko foi eleito, pessoal? Quando o Poroshenko foi eleito? 2014, certo? E quando a gente pega aqui a clemência que o Hunter Biden ganhou, é de quanto tempo? 10 anos. Em que ano nós estamos? 2024. 10 anos, a clemência começou em 2014, certo? Vão pegando os fatos históricos aqui. O que aconteceu nesse meio tempo? O presidente da Ucrânia estava enfrentando várias manifestações, inclusive foi conhecida como a Euromaidan, em 2014, porque já desde 2004, tá? Desde 2004, havia um sentimento junto ao povo ucraniano de que eles deveriam fazer parte da União Europeia. E o Vladimir Putin estava operando de diversas formas, principalmente com chantagens econômicas e no fornecimento de gás, para que isso não acontecesse. Mesmo quando Putin conseguiu eleger um presidente mais pró-russo, tá? Deixa eu pegar o nome dele aqui agora para falar para vocês o nome certinho. Petro Poroshenko. Ele foi precedido pelo Viktor Fedorovich Yanukovych. O Yanukovych, ele foi um presidente ucraniano mais pró-russo, mas em 2012, por exemplo, ele estava com uma pressão muito grande da população, estava com o governo enfraquecido e estava já cedendo para negociações para entrar na União Europeia. E aí, o Vladimir Putin, em 2012, ele chamou o Yanukovych e disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou baixar absurdamente a tarifação em cima do gás natural, isso vai dar um boost, né, um boom em um setor da economia ucraniana, mas em troca você vai congelar aí a entrada, os planos para entrar na União Europeia. O Yanukovych cedeu a isso e foi o ponto de origem para todas as manifestações que levou a Euromaidan. A questão é que o Yanukovych, ele chegou ao ponto, tá, de que estava insustentável a situação dele. A Euromaidan começou a ficar cada vez mais violenta, começou a haver confronto, e esses confrontos envolvendo arma de fogo, e nesses confrontos começaram a morrer pessoas. Chegou a um ponto de tensão tão grande que o Yanukovych ele abandonou a sede do governo ucraniano de helicóptero, tá? Ele abandonou, ele deixou o governo. E nisso que ele deixou o governo, foi decretado vaga a posição, um substituto emergencial entrou, foi convocadas novas eleições. E aí nós temos a entrada de Petro Poroshenko sendo eleito, tá? Esse aqui é o Petro Poroshenko, certo? Petro Poroshenko foi eleito o presidente. E qual que é a grande coisa aí no Petro Poroshenko com o George Soros? O Petro Poroshenko, ele era amplamente apoiado pelas iniciativas da Open Society Foundation, entre outras coisas. A certo ponto de que a própria formação, tá? A própria formação do gabinete dele e das políticas que envolviam
o governo ucraniano eram delimitadas a partir de pessoas ligadas às organizações da Open Society Foundation do George Soros. E o George Soros começou a aplicar várias ações ali dentro também. Voltando para o outro lado do Atlântico, quem era o presidente dos Estados Unidos nessa época? Barack Hussein Obama, certo? Barack Hussein Obama, ele era aí o presidente. E o vice dele? Joe Biden, certo? Joe Biden, então, começa a ser o interlocutor e o homem que vendia tráfico de influência com acessos à Ucrânia, certo? E como que ele utilizava isso para ganhar dinheiro indiretamente? Através do seu irmão e o do seu filho, Hunter Biden. Então, Hunter Biden começou a praticar tráfico de influência, onde ele cobrava para ter acesso, para dar acesso ao Big Man, Big Guy. Quem era o Big Guy, né? Who is the Big Guy? Era uma das perguntas nos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Sabe-se hoje que Big Guy era o senhor Joe Biden. E um dos pontos, né, que nós temos aí foi que uma empresa de energia colocou o Hunter Biden como consultor do conselho dessa empresa, a Burisma. E o Hunter Biden ganhava um salário de mais de $1 milhão por ano, tá? Sem ter nenhuma experiência nesse mercado. E aquilo ficou claro que era uma taxa de lobby por acesso ao senhor Joe Biden. E dentre outras coisas, e aqui que a coisa começa a ficar cabeluda, tá, pessoal? E dentre outras coisas, o que começou a acontecer? O Hunter Biden começou a ter relações para tráfico de influência com pessoas do alto escalão do governo russo, tá? E a pergunta que eu deixo aqui no ar, porque eu não tenho a resposta comprovada para dar para vocês, mas conhecendo o modus operandi de Vladimir Putin dentro da Rússia, seria possível que pessoas ligadas ao alto escalão político de Moscou, e aqui no caso nós estamos falando do entorno do ex-prefeito de Moscou, tá? E era um aliado muito próximo do Vladimir Putin. Essas pessoas fariam negócios com o filho do vice-presidente americano sem que de alguma forma a FSB e o próprio Vladimir Putin não soubesse? Interrogação. Além disso, ele também começou a praticar lobby, tá? E trabalhar em favorecimento a diversas empresas chinesas. E aí eu pergunto, existe alguma empresa que opera fora da China ou dentro da China, principalmente atuando com o filho do vice-presidente americano, que não teria conhecimento e autorização do Partido Comunista Chinês? Pergunta que eu deixo no ar para vocês. Fato é que uma das mensagens, quando caiu uma grana muito alta na conta do Hunter Biden, ele estava falando com o tio dele, inclusive eles foram para uma festança regada a prostitutas e drogas. Ele fala, olha só, quem diria, hein, que nós estamos aqui salvando, vou usar a expressão que ele usa, salvando o traseiro do Vladimir Putin, hein? Quem diria? E aí, o que foi essa negociação exatamente e como isso beneficiava Vladimir Putin, eu não consegui encontrar mais nada além disso nos documentos. Mas é uma declaração que o Hunter Biden coloca. E aí vocês percebem assim, não, eu tô aqui dando a clemência para ele de evasão fiscal, por ele mentiu no formulário para adquirir armas e qualquer outra coisa que possa ter ofendido os Estados Unidos nos últimos 10 anos. Será que isso são ofensas pequenas, pessoal, para a clemência do Hunter Biden? E piora um pouco mais. Tem até uma matéria que eu escrevi no portal do Pegavox em julho de 2022, tá? Julho de 2022. Se vocês forem lá na minha coluna no phvox.com.br, vocês vão encontrar. E ali teve uma gravação que foi vazada de uma ligação do Biden, enquanto vice-presidente, para o Petro Poroshenko. E ele está falando do Private Bank. E o Private Bank, ele era utilizado para todos os esquemas de lavagem de dinheiro. E era um banco estatal ucraniano. Tá? E o Biden liga para o Petro Poroshenko logo depois das eleições, quando o Trump foi eleito. E aí, na ligação, ele fala para o Poroshenko, olha, é bom que você feche o banco, que você dê um jeito aí de resolver a situação, antes que o Trump se sinta sofisticado demais e comece a investigar isso, que vai ser uma das primeiras coisas que ele vai fazer.
E aí o Biden ameaça nessa ligação Petro Poroshenko. Ele fala assim: e eu estou falando isso para você, para sua segurança financeira e pessoal. Tomeiros tomaros, poteiros potaros, né? 30 dias depois, o Private Bank foi liquidado e vendido. Tá bom assim para vocês? Fato é que o Joe Biden, o Donald Trump, ele não conseguiu cooperação, obviamente, do Petro Poroshenko. Como ele não conseguiu essa cooperação, a coisa não andou muito. Quando tivemos eleições na Ucrânia, o Petro Poroshenko, que era o homem dos Soros, estava tentando a reeleição contra um cara de terceira via que não era político, que era um humorista na TV e tal, chamado Volodymyr Zelensky. Resultado das eleições: Volodymyr Zelensky venceu Petro Poroshenko com 73,5% dos votos. 73,5% dos votos. Zelensky assume o seu mandato. Donald Trump liga para primeiro contato oficial entre ele e o novo presidente da Ucrânia. E aí, o que ele fala numa ligação de 27 minutos, que eu já ouvi e já li a transcrição completa dessa ligação. Ele fala pro Volodymyr Zelensky que tem alguns pontos que precisam de investigação dentro da Ucrânia, principalmente ligados à empresa Burisma, e que ele contava com o Volodymyr Zelensky, com o apoio dele, para que essa investigação acontecesse. E quem estava envolvido nisso? Hunter Biden, George Soros e a cúpula do Partido Democrata. E aí vocês vão se lembrar que no final de 2019, a Nancy Pelosi conseguiu passar um pedido de impeachment na Câmara dos Representantes do Donald Trump, que foi barrado no Senado. E isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque, segundo a Nancy Pelosi, o Donald Trump usou do seu cargo para defender interesses pessoais e rixas pessoais. Inclusive, alegações que estavam, né, no processo de impeachment do Donald Trump eram infundadas, baseadas, né, em toda a transcrição dessa ligação. E o que eles começaram a fazer? Perseguir também o Volodymyr Zelensky. Coincidência ou não, o que o Biden tentou fazer desde quando começou a crise para valer envolvendo a Rússia e a Ucrânia? Tirar Volodymyr Zelensky do poder. Não, mas os Estados Unidos está ajudando com as armas, com dinheiro, PH. Você está ficando louco então, mas assim, a história ela funciona por acontecimentos. Não é com o que aconteceu hoje que você joga lá para trás, certo? O Biden, primeiro, falou que fez uma reunião com o Putin em 2021 e falou que iria entregar territórios da Ucrânia. Isso gerou uma celeuma grande, inclusive, dentro da OTAN. Depois, quando o Putin invadiu, ele tentou tirar o Zelensky de dentro do país, que aí vem a célebre frase, né? Eu não preciso de carona, eu preciso de munição. E ele não conseguiu tirar esse probleminha para o dono do Partido das Sombras, que é o George Soros, e não conseguiu tirar esse probleminha, essa pedra no sapato do filho dele, e que ele precisava de uma vingança pessoal também, porque o Biden é um sujeito rancoroso, né? Chamada Volodymyr Zelensky. Falei que era um pouco longa essa intervenção, pessoal, mas ficou claro? Entendeu? Me digam aí se ficou claro. O Aurélio está dizendo aqui, ó. Não preciso de carona, preciso de munição. E ali o plano do Partido das Sombras e do eurasianismo se foi por água abaixo. Exatamente. E aí tem a questão da opinião pública, né? E aí o resto é história, né? Felipe Lima tá falando que aulão, né? Tem no primeiro final de semana, depois que aconteceu a invasão, tem uma análise da semana de 3 horas que eu dou muito mais detalhes, tá, Felipe? Aqui, dá uma procurada na playlist da análise da semana. Eu acho que é 1º de março, é na virada de fevereiro para março de 2022. Faço uma intervenção que eu conto parte da história da Rússia com a Ucrânia, um monte de coisa. É bem mais completo, tá? Valeu. Sertori falou muito bom. Sertori teve o meu lançamento do livro lá em Campinas. Valeu, meu irmão. O Felipe falou que ficou claro. Dá para fazer um bom corte com essa intervenção. Vamos ver. Ô Sandes, fica de olho aí. Né? Quando se fala do Hunter, só me lembro do queijo parmesão. Muito bom, muito bom. Valeu. Dá uma olhada assim, Felipe de Lima. Você vai encontrar, é bem legal.